tecnologia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Papo TechCast. Aqui o nosso metaverso, né? O nosso espaço, realidade aumentada, realidade virtual, todo tipo de realidade. Né? Não é aumentada não, é virtual só. Nossa realidade virtual aqui, ó. Estamos aqui com os dois Ricardo aqui, ó. Pessoal, dá um oi para os nossos amigos aí que acompanham a gente. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boa, pessoal. Bom, vocês que estão acompanhando a gente aí, pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem aqui acompanhando mais um assunto polêmico que a gente vai trazer aqui no nosso canal. Se inscreva aqui embaixo antes da gente começar o vídeo. Se inscreva aí, deixem nos comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos. E também não esquece de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram e no TikTok também, @PapoTechCast, beleza? Bom, eu vou me sentar e eu não vou pedir dessa vez, Ricardo, pra você descer o telão, porque o telão já tá já tá em... Faça as honras, dê as honras, ou sei lá, as honras, né? Não vai ter hoje, não vai ter isso. Não vai ter hoje, não. Infelizmente. Então vamos aqui. Vamos lá. Pessoal, bom, vamos começar então o nosso papo aqui. Como vocês estão vendo no telão aqui, já tá aqui a nossa notícia, né? A revolução das IAs. Então nós vamos comentar um pouco aqui sobre essa notícia bombástica aí que saiu no quarta-feira agora. Quarta-feira da semana passada. Sobre a carta que o pessoal fizeram aí, os especialistas de tecnologia fizeram. Empresários, especialistas. Manda-chuva, né? Os manda-chuva. A galera que tá ganhando dinheiro a rodo aí, que quer ganhar mais dinheiro. Exatamente. Essa galera aí. E então esse pessoal fez uma carta aí falando sobre essas IAs que estão saindo aí do controle, dizem eles, né? E eles querem que essas IAs tenham uma pausa. Eu vou ler aqui um pouco a notícia, o enunciado aqui que eu peguei, né? Fala assim, ó. Em documento, Musk... Wozniak, que eu acho que deve ser o Wozniak, é o cara lá da Apple, sei lá quem que é. Enfim, são os empresários. E milhares de acadêmicos pedem que experimentos sejam interrompidos por 6 meses. Entenda quais são as apreensões relacionadas a IA. Então, no caso aqui, eles estão falando que querem parar aqui por mais ou menos uns 6 meses, porque eles estão apreensivos, né? Com que as IAs podem acabar substituindo ou causando aí na sociedade com questões de emprego, né? Essas coisas de... As IAs estão começando a fazer os trabalhos das pessoas, tá pegando em cheio, né? Aí tá comentando aqui, né? Um grupo que inclui mais de 1.000 especialistas em ciência da tecnologia e negócios publicou uma carta na quarta-feira pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de sistemas com base em inteligência artificial. Né? Aí tem o nome aqui do pessoal lá que fala, né? O cofundador da Apple, o Elon Musk, que é uma das que mais tá no nome de todo mundo, né? Na boca de todo mundo. Na frente. E aí tá falando aqui, ó. A carta endossada pelo Futuro da Vida, né? O Instituto Futuro da Vida, também tem o apoio de diversos acadêmicos de algumas das mais respeitadas universidades do mundo, como de Princeton e Harvard, né? A citação deles aqui, né? Essa pausa deve ser pública e verificável e incluir todos os principais atores. Se tal pausa não puder ser decretada rapidamente, os governantes devem intervir e instituir uma moratória. Eu não sei o que é moratória, mas deve ser algum tipo de intervenção para parar esse bagaço aí. Que afirma um trecho do documento, né? Aí aqui na notícia fala aqui que quais são os riscos, né? Mas eu não vou ler aqui porque a gente já comenta os riscos nós mesmos, né? Então, como a gente pode ler isso aí? Não, é que é muito... Mas tá bom, mas vou ler só um pouquinho aqui, né? Aí tá falando aqui, ó. Os signatários alegam que a IA avançada pode representar uma mudança profunda na história de vida da Terra. E por isso deve ser planejada e gerenciada com cuidado. Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. Embora nos últimos meses tenham visto laboratórios de IA travados em uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, pode entender, prever ou controlar de forma confiável. Sustenta o documento aí da carta, né? Além disso, o grupo afirma que os sistemas com base em IA estão se tornando competitivos em tarefas gerais. Desse modo, a humanidade deveria se perguntar se cabe entregar às máquinas os canais de informação e a automação de todos os trabalhos. Devemos arriscar perder... Aí é uma citação, tá? Devemos arriscar perder o controle da nossa civilização? Questiona a carta. E assim vai, porque é uma notícia um pouco longa, tá? Mas realmente é isso, né? O pessoal tá com medo aí de realmente as IAs tomarem conta aí
nossas informações, imagens, se é verdade ou não é, né? E também Toma conta de tudo. saiu aí a questão do Papa lá, né? Da imagem do Papa lá, que também repercutiu pra caramba. Então tá começando a criar um atrito aí em geral. E também na mesma notícia fala que, de um estudo lá que eles fizeram, 80% das profissões lá nos Estados Unidos vão ser impactadas com a intervenção aí da IA no meio do trabalho deles, né? Então, muitas profissões aí, como contador, coisas relacionadas até coisas de dinheiro, dessas coisas aí, vão ser impactadas também, né? Aí eu devia ter colocado uns memes aqui, mano. Se depois você puder pôr na edição, você podia colocar foto do Smith, porque, mano, é inevitável, cara. É inevitável. Igual ele falava, eu sou inevitável, é inevitável. Porque como é que você vai contra algo? Não tem como você puxar o freio de mão de algo assim, entendeu? Se você tá vendo que é mais eficiente, mais rápido, todo mundo quer isso, todo mundo economiza dinheiro, muita gente perde, mas outros ganham, entendeu? Até quem tem muita gente que tá também aproveitando da IA pra poder ganhar dinheiro com coisas que ela não sabe fazer. Então, assim, tá todo mundo atirando, tá um tiroteio pra tudo que é lado, tanto o cara que tá criando quanto o cara que tá usando. Então, assim, o problema não é a IA. O problema é o ser humano, cara. Quem vai saber lidar com ela, né? Toda tecnologia... o problema é o ser humano. Eu acho que o Rick até concordaria com isso. Toda tecnologia tem os seus altos e baixos, né? Quando vem. Então ela vem pra mudar e as pessoas têm que aprender que se ela vem pra mudar, sempre tem... Quando tiver uma tecnologia, sempre tem alguém por trás ali que consegue programar, criar, ajustar, que seja aquele tipo de tecnologia, né? Se a gente for pegar aí carros, vamos pegar uma coisa mais prática. Pô, tinha os cavalos, vai morrer os cavalos, ninguém mais vai andar de charrete. Aí entrou os carros, o que aconteceu? Inventaram os mecânicos, entendeu? Então é meio que nesse conceito. Então se vai vir IA, vai ter que vir mais pessoas que saibam programar umas IAs da vida, né? Então vai surgindo outras... As profissões morrem e nascem todos os dias, se você for ver. Influencer é uma profissão, influenciador de rede social e tudo mais, é uma profissão hoje em dia. Então, a tecnologia... Não nasceu lá em 2000? Nasceu em 2000. 2010, sei lá. YouTubers, com YouTubers, eles já consideram 2000, ali a profissão, enfim. Então, a tecnologia sempre vem e vai de profissões, né? Só que as pessoas... estão vendo agora, infelizmente, mano, que é uma máquina que faz tudo, praticamente. Eu acho que a régua tá subindo, sabe? É isso que tá acontecendo. Bom, do mesmo jeito que teve... Ó, nosso amigo aí, Elon Musk, comandando. Eu coloquei um vídeo do Nerd de Negócios aí no fundo, pessoal, que saiu também, tá falando sobre essa questão do Elon Musk também, falando que não vão parar geral, então eu coloquei de fundo, olha lá, o Elonzinho. Vamos parar, todo mundo para e eu continuo. Eu continuo. Mas o que vocês acham aí? Vai, deixa o Rica comentar um pouco aí sobre o... O que você acha aí, Rica? Manda aí, ó, sobre essa carta aí. Algumas informações sobre isso. Essa carta seria, na verdade, um acordo entre os principais desenvolvedores de inteligência artificial para que exista uma pausa no processo de evolução para que nós, seres humanos, possamos nos preparar e nos estruturar para que, de fato, a inteligência artificial não acabe com a raça humana tão rápido, porque o que a gente já sabe é que o processo de evolução da inteligência artificial não existe outro caminho. E por que a inteligência artificial acabaria com nós? Por que isso tá vindo tudo à tona? Porque assim, essas pessoas que estão assinando essa carta são pessoas que são altamente influentes nos Estados Unidos. Podem reparar. Ixi. Oi. Para um pouquinho só. Para um pouquinho só. Continua aí, Rica. Tá valendo? Tá valendo. Então. Bom, eu tava falando, as pessoas que estão envolvidas nessa carta, por exemplo, são pessoas normalmente dos Estados Unidos, ou então que têm uma grande influência sobre as pessoas no mundo, né? São pessoas que são respeitadas, são pessoas que têm já a sua informação e, consequentemente, essas pessoas elas têm informações privilegiadas. A inteligência artificial, gente, ela não foi inventada agora. Ela só está sendo nos apresentada para que possamos utilizá-las agora.
E aí, a partir do momento que a gente coloca a inteligência artificial de fato na vida das pessoas para trabalhar, para fazer as coisas, nós, como seres humanos, nós vamos procurar as alternativas para poder utilizá-la da melhor forma. E aí, onde que entra a questão? É que os seres humanos, cada ser humano tem um modo de pensar, de agir, de fazer, né, as coisas, e aí vão encontrar novas possibilidades para poder fazer novas coisas. Algumas pessoas olham a inteligência artificial como um momento de evolução profissional, evolução como ser humano, de você ter um benefício, de você não ter que fazer coisas que a gente demoraria muito tempo para fazer, que a inteligência faz mais rápido. Porém, no mundo, a maioria das pessoas não são essas pessoas que olham a inteligência artificial ou essas novas tecnologias como benéficas. Porque, na verdade, as pessoas elas não têm uma formação ou uma estrutura cultural para realmente conseguir acompanhar esse processo. Então, tem uma questão financeira, tem uma questão de cultura, o país onde você vive, o quanto você tem de informação, para que, de fato, você veja isso como uma oportunidade e possa migrar e evoluir com a tecnologia. Ou seja, você, como um ser humano, possa evoluir com a tecnologia. O problema é que a maioria das pessoas que hoje já estão perdendo seus empregos para a inteligência artificial, poderiam e deveriam pensar em fazer outras coisas. E outras coisas, talvez, de novas oportunidades que ainda não existem e que estão começando a existir. Então, se a gente pensar dessa forma, as pessoas que estão trabalhando, que fazem seus trabalhos no dia a dia, estão perdendo o seu trabalho, eles têm que fazer uma outra coisa, mas que exige mais do poder processual do ser humano. Sim. E não de uma máquina. Então, ou seja, você tem que deixar de, por exemplo, eu vou deixar de ser eu lavo prato no restaurante. Aí os caras inventaram uma lava-louça. E aí o que acontece? O cara que lava prato não precisa mais lavar. Sim. O que o cara tem que fazer? Ele vai ser um atendente, ele vai ser um garçom, ele vai ser qualquer outra coisa. Só que o problema é que quem lava o prato, ele não tem o conhecimento para poder ser um atendente, para poder ser, para ficar no caixa, porque ele não entende de gestão financeira ali, de transacionar dinheiro, de não fazer nada de errado. Então o que acontece? Ele vai perder o emprego e aí ele não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, difícil, porque né? Ele é limitado àquele perfil de trabalho que ele aprendeu a vida dele inteira. E aí quando você chega a ser mais velho, você já não tem o mesmo poder de aprendizado quando você é mais novo. Isso é verdade. Né? Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a envelhecer, vai começar a perder o seu emprego, e aí, consequentemente, você não vai mais fazer nada. Você vai ter que viver às custas de alguma coisa. Então, existem projetos globais para poder ajudar essas pessoas que vão perder os seus empregos e não vão conseguir voltar para o mercado de trabalho. E aí, essa missão dessas pessoas que são altamente influentes nos Estados Unidos, a ideia é que a gente consiga fazer uma pausa no processo da velocidade como a inteligência artificial está tendo, para que nós, os seres humanos, possamos nos estruturar melhor, possamos entender melhor e traçar novos caminhos, novas regras para que a inteligência artificial não simplesmente chegue e acabe com tudo. Porque praticamente isso tá acontecendo, um pouco disso. Exatamente. Só que tem um problema nessa história. Tem um problema nessa história. A questão é que existem outros fatores que não é comunicado para as pessoas, né? Em geral. Quando grandes pessoas como essas, como o pessoal da Microsoft, como o pessoal de grandes empresas, como Elon Musk e tal, que estão por trás de tudo para fazer essa interrupção, existe uma questão de interesse global, que nada mais Qual que é o grande problema? Eu não sei se vocês sabem disso, mas a China, ela é o país que tem mais projetos e pedidos de patentes relacionados à inteligência artificial no mundo. Caramba, sabia não. E aí, qual que é o problema disso tudo? Os Estados Unidos, eles querem ser sempre uma potência, né? Acima de qualquer coisa. Então, com essa ação, a ideia é que tudo se paralise para que crie-se uma estrutura e eles possam organizar.
E por que tudo isso? Cara, eles têm informações privilegiadas. Eles sabem que vai dar errado. E se eles não fizerem nada agora, alguma tentativa para que isso de fato aconteça agora, a gente vai ter um problema muito grande no futuro. O problema é que o mundo é muito grande. E aí alguns vão assinar esse acordo e outros não vão assinar. Por quê? Porque pessoas que não estão acompanhando o processo de evolução, não estão conseguindo fazer os seus projetos evoluírem, como outros estão conseguindo fazer o processo evoluir, vão trabalhar para poder alcançar essa galera. Então, é meio que uma corrida meio que desleal. Enquanto uns param, os outros vão correr para poder passar isso e ser um processo de evolução. Porque a inteligência artificial nada mais é que um processo de aprendizado. Quanto mais aprendizado ela tem, melhor ela fica. Melhor ela fica assim. Mais evoluída, né? Mais evoluída no sentido de atender às nossas expectativas como seres humanos. Isso. Mas o grande problema da inteligência artificial é que ela tem parâmetros e processos que nós, seres humanos, não compreendemos. E aí é que tá o problema. Porque enquanto ela estiver fazendo coisas para nos atender, ou seja, para pensar como os humanos, é uma coisa. O problema é quando ela olhar para nós, seres humanos, e falar assim, vocês são muito inferiores. Aí, meu amigo. Esquece. Eu vou fazer do meu jeito. Porque só quando ela tiver um nível 3 lá, que tem aquelas 3 níveis da IA. A gente tá na 1 ainda. Mas cadê o Exterminador Acho que é a 1 que a gente tá, né? Você tá falando dos atributos. Aí ele falou isso daí, e aí você ficou mudo. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, já teve no passado inteligências artificiais conversando entre si e criaram uma linguagem própria. Então, vamos pensar que é o seguinte, gente, para que todo mundo esteja na mesma página, inteligência artificial não foi criada agora. Inteligência artificial já existe há muito tempo. Igual o metaverso que eles falam, né? Existe também há muito tempo. Qual que é a consideração? É que é o seguinte, a inteligência artificial ela foi apresentada aos seres humanos para que os seres humanos pudessem utilizar agora. Então, quem foi o primeiro a fazer isso? O ChatGPT criou um mecanismo amigável entre os seres humanos e uma inteligência artificial de verdade. O que nós temos em casa, por exemplo, como Alexa ou Google Home ou coisas do tipo, ou então no celular a Bixby ou então a Siri, elas são assistentes pessoais, elas não são exatamente um modelo de inteligência artificial, né? Isso aí. Então, isso aí era próximo do que a gente tinha de maior possibilidade, a gente achava incrível. Exato. Só que por isso que eu falo que eles eram burro. Exatamente. Exatamente. Só que aí o que acontece? Só para vocês saberem, a ChatGPT, uma das pessoas que foram investidores no início desse projeto foi o Elon Musk. Sim, eu lembro. Na OpenAI. E uma das coisas que ele tentou ser da OpenAI era ser o CEO da OpenAI. Por quê? Porque ele não queria que as coisas tomassem esse rumo. E agora ele deixou de ser o investidor, ele não participa mais do quadro deles lá da OpenAI, mas ele já fala há muito tempo que nós deveríamos desacelerar o processo de evolução da inteligência artificial. E aí, gente, a pergunta que eu deixo para vocês aqui, por que será que ele fala isso? É porque, para mim, na minha opinião, ele tem informações privilegiadas. Do tipo, se ele é um cara que está tentando ir para Marte, para colonizar Marte, cara, ele tem informações privilegiadas, informações que nós não temos, desconhecemos e não entendemos por que ele pensa dessa forma. Então, assim, entendo que inteligência artificial já existia, só arrumaram um jeito agora da gente, de fato, utilizá-la. E eu vou dar um exemplo para que vocês entendam, para que quem está assistindo a gente aqui entenda exatamente como esse processo da tecnologia acontece. A internet que nós conhecemos, ela foi nos apresentada na década de 90. Da mesma forma como a inteligência artificial foi apresentada aos seres humanos de forma generalizada entre 2022 e 2023. Só que a internet, quando ela foi apresentada para a gente nos anos 90, os Estados Unidos já tinha essa tecnologia há muitos anos. 10, 15 quando ela utilizou na guerra. Sim, porque ela precisava mandar as informações para o time lá, as estratégias, como é que ia ser. Então, o que acontecia? Os Estados Unidos já tinha essa tecnologia na questão militar. Só que ela não era compartilhada para que todo mundo pudesse acessar. Até que chegou um momento de que, olha,
o ser humano tá preparado para poder usar a internet. Vamos liberar para ele. Libera geral aí. E aí foi o que aconteceu. Pô. Então, nós hoje, os seres humanos normais, utilizamos a internet para nos comunicar, para nos relacionar, para construir coisas, fazer coisas, estar aqui e poder discutir esse tipo de coisa. Só que imagina, existem outros tipos de internet um pouco mais profundas, que tem outras coisas e que nós, seres humanos normais, não acessamos. Ou só vai acessar daqui a um tempão, né? As coisas. Exatamente. E aí a minha pergunta é, será que não existe algo de inteligência artificial que nós não estamos acessando ainda? É claro que existe. Provável. E aí eu vou dar alguns exemplos. Saíram aí essa semana a semana passada, as fotos do Papa com uma roupa diferente. Saiu do Trump sendo preso, né? Sim. E aquilo lá foi inventado por uma inteligência artificial. Alguém foi lá, fez um processo numa inteligência artificial que, na verdade, produz aquilo lá de forma mais otimizada possível para parecer o mais real possível, né? Sim. Só que essa mesma inteligência artificial, ela está disponível para nós seres humanos normal. Só que ela está numa versão mais simplificada ainda. Ou seja, para poder gerar as imagens em alta fidelidade, como foi gerada aquelas imagens, é uma versão mais atual que nós, seres humanos, ainda não podemos acessar. Seres humanos que eu digo, população em geral, tá, gente? Não podemos acessar ainda. Algumas pessoas já acessam, já fazem isso. Sim. Assim como o ChatGPT. O ChatGPT começou com o ChatGPT 3, né? Hoje já estamos na versão do ChatGPT 4. E quem pode acessar esse GPT 4? Somente as pessoas que pagam o recurso para acessar o ChatGPT 4. Tem que liberar um dinheirinho. No caso, o gerador de imagem é a mesma coisa. Gerou-se lá a imagem do Papa. Não é na versão do Midjourney que a gente utiliza. É na versão mais avançada, que nem todo mundo tem ainda. Então é o seguinte, qual que é a ideia disso tudo, dessa carta, desse acordo? É que as pessoas, elas entendam que isso vai de fato acontecer. Sim. Só que precisa ser melhor estruturada para que nós, seres humanos, possamos usufruir disso. Pô, 6 meses dá, né? Pra você dar uma pesquisada. Então, nada, mano. Não vai resolver nada 6 meses. Os especialistas disso, já existem matérias na internet que especialistas estão falando que 6 meses não é o suficiente para fazer nada. Não. Então, assim... usar mais, então. Não adianta nada. Não vai adiantar nada. Então, assim... Não, mas é uma forma... Eu acho que essa forma que eles estão falando de 6 meses é para que as pessoas, elas, de fato, entendam que mudanças estão acontecendo e que o mundo vai mudar de um jeito muito incrível. A grande comparação é que nós evoluímos nesses 2 últimos meses, depois que o GPT-3 foi nos mostrado, nós evoluímos muito mais do que em 20 anos. Caramba. Sem dúvida. Olha só, de 2 meses para 20 anos. Então, o medo que as pessoas estão dizendo de perder o emprego, disso tudo, é por conta disso, porque a gente evoluiu em 2 meses, o que a gente não evoluiu em 20 anos, que é o exemplo da internet. A internet foi nos apresentada em 1990 e em 2023, olha o que a gente está vivenciando. Mas a gente tem que correr atrás. Exatamente, a gente está aí para mais de 30 anos. Mas a gente evoluiu. O que a internet evoluiu em 30 anos, agora nesses últimos 2, 3 meses, a gente evoluiu o que a internet evoluiu nesse período todo. Então vocês já imaginem, olha que loucura. Rápido, né? Então, fazer o quê? Fica o alerta aí, gente, porque de fato algumas coisas vão acontecer. Eu acho que a raça humana não está preparada para isso e as pessoas estão tentando fazer alguma coisa para que a gente entenda de fato e possa sobreviver na próxima jornada que vai ver, no próximo momento de evolução da raça humana. Então, alguns momentos na vida foram acontecendo, como a Revolução Industrial foi acontecendo, assim como o Rafa comentou no começo aqui, os cavalos passaram a ser o carro, então foi uma Revolução Industrial. E assim vai. E aí todos esses processos foram acontecendo e a gente chega aqui nesse momento. Então é esse o alerta que tem.
E isso daí é assim, é a mesma coisa lá quando explodiu o negócio do metaverso. Saiu todo mundo correndo atrás, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de guru apareceu, querendo usar curso. Não, curso agora de chat GPT, o que tem de especialista, mano, você fica, né, eu fico besta, mano. O cara não sabe fazer, não sabe nem como funciona o modelo e falar assim, mas lógico, ele tá mostrando como funcionam os parâmetros ali, né, mas tudo bem. Só que, assim... A diferença que eu vejo é que isso é uma ferramenta, né? Do mesmo jeito que o metaverso também era uma ferramenta, só que o pessoal não soube usar, tá? Que inclusive ainda é usado e tem empresas bilionárias ganhando dinheiro ainda com isso, como ferramental, mas voltando pro IA. O problema do IA é que ele ele tem a acessibilidade, entendeu? Coisa que o outro assunto não tinha. E nesse ponto ele dá poder para os usuários fazerem coisas inimagináveis que eram coisas que eles não faziam. Então tá todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, disparando, testando, né, aprendendo e tal. Beleza. Só que é inevitável. Você vai fazer o quê? Tá bom, vamos dar um freio de 6 meses. Não, vamos pôr 6 meses de pausa, vamos todo mundo parar. Não vai parar, mano. Você acha que a Nvidia, a Microsoft, a OpenAI, até o Musk, né? Investir dinheiro pra caramba. Empresa, cara, que só usa, assim, tem a Tesla, tem aquele outro de robô que ele tá fazendo, que eu já comentei com vocês, tem a... Tem a Tesla, essa do robô, e teve mais uma. SpaceX, você acha? Neuralink, você acha que esses caras não usam IA, mano? Vai parar? Não vai parar, cara. Problema. Que a humanidade... Então para todo mundo. Você quer que todo mundo pare? Então faz o seguinte... tudo. Exatamente. Tira a ferramenta do povo. Mas vou te contar um negócio, a Itália desligou o ChatGPT, você não consegue... Eles bloquearam o acesso pros caras... Então é isso, faz isso. Olha só, o problema. O grande problema que eu acho dessa questão do ChatGPT o ChatGPT é só uma das formas, tá, gente? Tem várias aí. O grande problema é que nem todo mundo usa a inteligência artificial para construir ou fazer algo de bom para que a gente, nós seres humanos, podemos evoluir, tá? Tem pessoas, inclusive no Brasil, olha só que doideira que eu vou contar para vocês. Hein? Tem pessoas no Brasil utilizando o ChatGPT para construir roteiro ou então formas de enganar as pessoas na internet. Então, vou dar um exemplo. Eles estão usando o ChatGPT para construir um roteiro, uma dinâmica. Por exemplo, as ligações que a gente recebe, por exemplo, de alguém querendo aplicar um golpe em alguém. Antigamente existia um roteiro. Vou colocar um choro de uma criança, vou fazer não sei o quê, vou falar que eu tô com seu filho, e aí o pai vai me pagar aqui, não vai depositar o negócio, não vou liberar. Criam todo um psicológico para cuidar da pessoa, certo? Só que agora as pessoas já sabem desse processo, não é? Já tá manjado. Aí agora eles estão utilizando o ChatGPT para criar novas alternativas. Cara, que vai dar o mesmo resultado que dava antes. Que vai impactar mais, né? Que vai dar o impacto ali. Tá entendendo o ponto? Se a pessoa utilizasse esse negócio para ser algo positivo, mas não, as pessoas já estão começando a utilizar a inteligência artificial para enganar quem não tem condições de ter esse conhecimento e evoluir com a tecnologia. Então, em 6 meses não vai resolver isso. Aí o que acontece? Esse tipo de ferramenta, essa ferramenta, acho que você se loga, né, para poder conseguir. Só que o que acontece? Qualquer um consegue se logar. Entendeu? Isso aí tinha que ter outras formas de segurança, cara. Não é deixar aberto assim, entendeu? Com um monte de usuário fantasma anônimo. Mas eu acho que quando o Elon Musk fala sobre que deveria desacelerar o processo da inteligência artificial de forma geral, é nesse sentido. Porque os seres humanos, eles olham para esse negócio, e aí o brasileiro tem muito disso, de que tudo que veio para ajudar, o brasileiro, infelizmente, dá um jeito de encontrar o lado negativo da coisa. De pular o processo, de fazer algo que realmente não é para ser feito. Então, é meio complicado isso. E aí o ser humano tem essa possibilidade. Então eu vejo que o Elon Musk, por exemplo, é uma das pessoas que está preocupado principalmente com a raça humana. Ele não está querendo ir para Marte só por diversão. Ele está querendo ir para Marte. Ele está querendo ir para Marte porque ele acredita que se der alguma merda aqui, os seres humanos vai continuar a sua raça em outro planeta. Lá tá pior que aqui. Eu sei, hoje, né, mano? Mas vai saber no futuro. Então, eu vejo que ele se preocupa muito com essa questão dos seres humanos. E aí eu olho muito para esse lado de que
se o ser humano não souber lidar com a inteligência artificial, nós mesmos vamos utilizar a inteligência artificial para nos matar, entendeu? Então, acho que é um pouco desse movimento que ele fala, a gente precisa desacelerar, ou seja, desacelerar é fazer isso com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cuidado, de começar a pensar nas coisas para que as coisas aconteçam do jeito mais seguro, sabe? Tem uma palavra melhor para isso aí, para definir isso tudo. Normas. Tem que ter normas. Quando mas tiver as normas... A gente já vê há muitos anos filmes falando de inteligências artificiais, sim, que são impostas algumas regras, algumas normas, e elas dão um jeito de pôr lá. Né? Aquelas 3 regrinhas lá é conto de fada. Não, eu sei. Mas o que acontece é o seguinte, os filmes, as coisas são construídas para que a gente entenda o quanto essas coisas podem dar errado, para que nós possamos fazer coisas hoje para que essas coisas não aconteçam. Então, muita gente fala assim, eu não acredito em futurista, porque os futuristas são tudo doido. Os caras falam os negócios sem pé nem cabeça que não acontece nunca. Não é que não acontece nunca. Na verdade, eles nos mostram uma realidade que poderia acontecer, para que a gente possa nos preparar e não deixar que aquilo aconteça. Aí não acontece, o futurista não acerta nada. Lógico, não é evidente. Ele está nos dando uma condição que poderia acontecer. E não aconteceu porque ele nos avisou. Pois é. Olha que eu acho que isso daí, as possibilidades que você comentou, que são milhares, né? É a mesma, aquela ideologia lá, analogia, no caso, né? Analogia lá do Doutor Estranho. Quantas possibilidades de dar merda? Milhares. E quantas de dar certo? Uma. É mais ou menos isso. É um mundo perfeito. É um mundo perfeito. Utopia, né? E aí? Mas de forma geral é isso, gente. É mais um ponto de vista sobre tudo que tá rolando e de como a gente pode entender um pouco do que tá acontecendo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa ter um pouco de discussão sobre esses assuntos para que vocês possam entender, nós possamos entender aqui, chegar num consenso do que de fato vai acontecer. A gente tá falando que em 6 meses não é suficiente? Tá bom, vamos pensar, será que a gente precisa de mais tempo? Será que tem que pausar ou tem que ser desacelerado? Não tem que pausar, não. Tem que como é que vai ser as regras pra isso, entendeu? Tipo, isso. Vai avaliar melhor. Então, tem que ter norma. Não teve o LGPD aí, uns 2, 3 anos atrás, que acabou com a minha vida? Então, então, tem que... o pessoal tem que parar e criar normas. A empresa não tem que parar de criar. Ela pode continuar desenvolvendo. Eu não vejo problema nisso. Por quê? Porque senão se você tem atraso de avanço tecnológico, beleza. Mas você pode trabalhar em paralelo normas. Né, trabalhar as normas de como os usuários vão acessar, o que eles podem fazer, né? Quem violar essas normas pode ter penalidades e assim por diante, igual teve lá do LGPD e tal, né? É complicado, né? Porque a internet hoje existem várias normas do que pode e o que não pode fazer, e mesmo assim as coisas erradas acontecem. Acontece, então, mas é menor do que antes, pô. Não, é menor. Antes era uma página aberta. Não, eu sei, é menor, mas mesmo assim ainda acontece, mesmo assim ainda é possível ter. Então, pensando como uma inteligência artificial, você ter várias normas, mas vão ter outras por trás que vai fazer o outro negócio errado, entendeu? O problema, eu sei, mas o problema é que a gente não tem nada hoje. Tá tudo livre, leve, solto. Se não começou por algum lugar, vai continuar nisso. Aí vai continuar essa polêmica. E isso é o problema. Continua a polêmica desnecessária. Porque se o pessoal definisse uma norma, né, um órgão, sei lá, pra isso... tem que ter algum movimento imediato pra isso. Acho que a melhor solução é assim, reúne-se todos os países, tema a ser discutido, inteligência artificial, quem são as pessoas que mais entendem sobre esse assunto, pra gente criar as normas e colocar essas normas dentro da internet, que é onde acontece todo esse processo. Cada país se responsabiliza pela parte de cada um faz. Isso. Exatamente. Isso aí, beleza. Assim, não é perfeito, não assegura muita coisa, mas, pô, é melhor do que 100% livre, leve e solto, como tá hoje. Entendeu? Eu acho que seria bom. E aí sim, você também não afeta as empresas que estão trabalhando para que
tem essas evoluções tecnológicas, porque isso, se você para isso, você deixa de ter, um desenvolvimento de um produto futuro que, poderia acabar com outro problema. Exemplo, não querendo, o câncer, por exemplo. Por que não resolveu o câncer daqui um ano e meio? Não foi resolvido porque o Arif, né? Por quê? Porque parou lá 6 meses, 7 meses, sei lá, entendeu? Não tem por que parar. Agora tem que parar, tem que deixar de entregar isso pro usuário final. Só tirar da mão do usuário final. É complicado, né? Como o Rica falou, né? Estamos vivendo uma revolução e as pessoas não estão parando pra perceber isso. As pessoas não enxergam. Mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, porque todo mundo tá na vida deles, no trabalho deles e tudo mais. Só o pessoal quer criar conteúdo, o pessoal quer colar as imagens. Até perder o emprego. Exato. Até depois que perdeu o emprego. Pode falar. Até depois que perdeu o emprego, mano. O pessoal não tá nem aí, não. Não adianta. O que acontece é que eles não estão vendo que tem um bicho que tá vindo engolindo todo mundo assim, uma onda, e todo mundo tá lá na praia de boa. E o que você vai fazer? E aí eu te falo, o que você vai fazer pra parar o leão? Você vai atacar o leão? Não. Você tem que se adaptar pra você poder sobreviver. O que é adaptar? Correr, subir em árvore. Você tem que pegar a história. Se você pega a história, as pessoas sempre se adaptaram, inventaram novas profissões, criaram novas coisas. Quem se adapta sobrevive, quem não se adapta, infelizmente. Então é isso que vai acontecer. Isso que vai ter que acontecer. É a lei da natureza. Aí daqui a pouco vem os robôs lá do Elon Musk, faz lá trabalho braçal. Se vieram os robôs do Elon Musk, quem é que vai consertar os robôs do Elon Musk? Só não, mas o problema não é esse. Aí entra no problema que o Rica falou. Não, os próprios robôs. Ainda tem isso, né, Rica? Os próprios robôs ainda, mano. Pode ser, mas ainda tem isso, mano. Gente, hoje em dia, né, carro não se conserta sozinho também, pô. Ele tem razão, mano. O problema é que é o seguinte. O problema é que as inteligências artificiais, elas vão nos ajudar a fazer muita coisa. Ela vai tirar empregos e vai gerar empregos. Sim. O problema é que as máquinas, já no passado ela dizia muito isso. As máquinas vão dominar os mundos, vai dominar os humanos. Por quê? Porque se fala de que as máquinas, elas vão ser criadas pelos humanos para criar novas coisas. Aí essas novas coisas são, no caso, novas máquinas. Essas novas máquinas vão ser criadas por outras máquinas. Consequentemente, a criação das novas máquinas vai acontecer exatamente o que a gente está fazendo hoje. Hoje, nós, seres humanos, estamos criando uma nova máquina mais inteligente do que a gente. No caso, a inteligência artificial, certo? E o que vai acontecer? A inteligência artificial vai criar algo mais inteligente do que ela. Consequentemente, a gente vai ter um problema. Vai deixar de existir. Quando tiver novas máquinas, não é o ser humano que vai arrumar essas novas máquinas. São as próprias máquinas que vão arrumar as novas máquinas. Matrix. Assiste o Matrix, você tem o resumo da ópera. Exatamente. Então, entendam que se nós hoje estamos construindo algo mais inteligente do que a gente, qual é a chance dessa inteligência artificial, que é mais inteligente que a gente, construir algo mais inteligente do que a própria inteligência artificial? Alto. O tempo dela é outro. E aí, consequentemente, nós perdemos espaços nesse universo. Vai perdendo cada vez mais. A gente vai se aproximando mais dela e ela vai se distanciando da gente, né? Nós, seres humanos, temos uma coisa que é muito falha, que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele nasce, cresce, evolui e morre. No caso da inteligência artificial, ele não precisa comer, ele não precisa respirar, ele não precisa de água, ele não precisa de nada. Então, se precisa de novos equipamentos, beleza, a máquina vai extrair a matéria-prima para construir equipamento para que ela sobreviva de um jeito muito mais incrível, de uma maneira sem muito acabar mais com o planeta, né? Sem acabar com o planeta, sem nada, e nós, seres humanos, vamos ser seres insignificantes. Olha que daqui a pouco não nem tão mais aqui mais. É muito... Só o Elon Musk vai estar em Marte e a gente... É muito doido falar sobre isso, mas infelizmente é esse o caminho que nós estamos indo, gente. Não tem um caminho de volta. Não dá pra simplesmente falar assim, para tudo. Fazer João Kleber, né? É João Kleber o nome dele? Para tudo. Não vamos mais evoluir. Não vai parar, mano. Não vamos mais fazer mais nada, porque se a gente evoluir, der um passo aqui pra frente, a gente morre. É um abismo que tá daqui pra frente. Aí você vai falar assim, mas como é que eu paro? Todas as pessoas que estão trabalhando nesse negócio,
eu não vou conseguir parar de uma única vez. É verdade. E aí a gente vai ter um problema. Que é evoluir como a gente está evoluindo, descontrolado, desenfreado. Então, esse vai ser o grande problema. Mas eu acho... É isso. Eu concordo contigo. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Esse foi mais um papo aí que nós tivemos aqui no Papo TechCast. Falamos aí sobre a revolução das IAs aí. Espero que vocês tenham gostado, vocês que estão acompanhando a gente aí. Se você gostou, dá um likezão aí nesse vídeo que ajuda muito o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, @PapoTechCast lá no Instagram. Se caso tiver alguma dúvida, manda lá também que a gente responde pra vocês. Respondemos também bastante sobre essas coisas de inteligência artificial, né? Tem um pessoalzinho que às vezes vem com dúvidas. Então a gente vai lá e responde vocês também, beleza? Então muito obrigado e até o próximo Papo Tech. Pessoal, dá um tchau aí pros nossos amigos. Valeu, pessoal! Tchau, gente! Até o próximo Papo Tech. Até mais! Valeu, falou! Oxe, cadê o Rico? Sumiu. Aqui, ó. Ó, presta atenção.